E aí, vamos para a terceira parte dessa aula 6, depois que nós fizemos a desduplicação dos estudos, seja no Excel, no gerenciador de referências da sua escolha, tendo eu apresentado o Zotero como a opção gratuita e fácil de utilizar, a gente pode ir agora para os passos seguintes, que são escolher os artigos para ler na íntegra e depois a escolha final dos artigos incluídos. Então, tudo que a gente fez até agora foi pegar as centenas de resultados do PubMed, do Embase, da Cochrane, seja quais forem as plataformas que estivermos utilizando, e desduplicarmos. Agora a gente tem um registro único de 1.000 estudos, por exemplo, 1.200 e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer agora é escolher entre esses artigos quais a gente vai ler na íntegra. Claro que a gente não vai ler 1.000 artigos na íntegra, seria impossível fazer uma meta-análise assim. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é eliminar já os artigos que só pelo título, só pelo abstract, claramente não estão dentro daquilo que a gente quer, dentre os critérios de inclusão da nossa meta-análise, da nossa pergunta Pickett. Se você viu pelo título ou pelo abstract que esse artigo não nos interessa, está fora, já está eliminado. Não é um artigo que você vai ler na íntegra. Agora, se é um artigo que parece ser de seu interesse, parece que preenche os critérios de inclusão, ou você está na dúvida se ele preenche o critério de inclusão ou exclusão, lendo o título, lendo o abstract, aí você tem que trazer esse para uma terceira fase, que é artigos para ler na íntegra. Então são três fases bem distintas: desduplicar, depois selecionar artigos para ler na íntegra. Quando você está selecionando artigos para ler na íntegra, automaticamente você está jogando fora, eliminando estudos que você não quer ler na íntegra. E você tomou essa decisão, por enquanto, baseado no título e no abstract apenas. E, por fim, ler artigos na íntegra e confirmar aqueles que, de fato, preenchem nossos critérios de inclusão e exclusão. Então, vamos lá. Esse aqui é uma meta-análise que eu publiquei. Está aqui escrito para a gente nesse slide quais são os critérios de inclusão e exclusão. E eu falei para vocês que esses critérios de inclusão e exclusão precisam estar pré-definidos antes de fazermos a triagem. Então, olha lá, esses critérios de inclusão e exclusão foram definidos no passo 3, ideia viável, critérios de inclusão e exclusão. Então, aqui os critérios de inclusão e exclusão desse estudo foram estudos randomizados ou não randomizados. Eu não limitei só a estudos randomizados, a gente já falou os motivos pelos quais se faz isso. Comparando, nesse caso, NOAC ininterrupto com varfarina ou antagonista da vitamina K ininterrupto. Em pacientes fazendo ablação de FA, ablação por catéter de fibrilação atrial, que é a população do nosso estudo. No item 2 está a intervenção e o controle. E, claro, me dando pelo menos um desfecho de interesse. Lembra desse conceito? Que para ser incluído, o estudo não precisa ter todos os desfechos que eu quero, basta ter um desfecho que eu quero. E aí os critérios de inclusão são mais ou menos o complemento do critério de inclusão. Então, eu preciso de um grupo controle para ser incluído, um grupo controle quando é antagonista da vitamina K. Se não tiver um grupo controle, é um critério de exclusão. Nesse caso, se o paciente parou o NOAC ou varfarina, porque eu quero só ininterrupto. Lembra que a gente discutiu isso lá na aula 2, se eu não me engano? E aí aquele critério de exclusão que está sempre presente. Se tiver sobreposição de estudos diferentes, aí está fora, aí está eliminado. Só o estudo que tiver o maior número de pacientes vai ser incluído. Então, a gente já montou a estratégia de busca para esse estudo em outra oportunidade. Tivemos 305 resultados. A gente fez a desduplicação no Zotero ou no Excel. E aí o próximo passo é selecionar os artigos para ler na íntegra. Esses artigos para ler na íntegra, você vai, vou falar já, você pode salvar eles na sua pasta, no seu computador, para você ler depois, por exemplo. Nessa fase, a gente só vai descer a lista, vai descer ali no PubMed, nesses 305, e escolher quais artigos a gente vai ler na íntegra. Como? Pelo título e pelo abstract. Por exemplo, olha, aqui alguns títulos que eu já sei que estão fora, estavam na minha busca, apareceram entre os 305, mas não se aplicam àquilo que eu quero estudar. Então, olha aqui, olha, a farmacocinética diferente do tempo de anticoagulação em pacientes com anticoagulantes orais ininterruptos.
Eu não quero saber a farmacocinética disso aqui, do Activated Clotting Time. Não é isso que eu estou interessado. Tá fora, pelo título tá fora. Quer ver? Prevalence of left atrial thrombus in anticoagulated patients with atrial fibrillation. Não, ninguém tá fazendo ablação por catéter aqui, não tem anticoagulação ininterrupta no grupo com NOAC, anticoagulação ininterrupta com varfarina no grupo controle. Não tem nada disso que eu quero. Tá fora, tá eliminado. Só pelo título e nada mais. Síndrome antifosfolípide como resultado, não, é um case report. Ou talvez uma revisão, case report, tá lá, case report. Eu não quero isso. Eu quero uma comparação entre varfarina, NOAC, de forma ininterrupta em paciente fazendo fibrilação atrial, ablação de catéter para fibrilação atrial. Então esses 3 estudos aqui estavam na minha estratégia de busca. Desdupliquei e eles continuaram lá. E aí agora eu vou eliminar eles só pelo título e pelo abstract. E pronto, acabou, porque não tem nada a ver com o que eu estou interessado. Outros casos, pode ser que eu tenha que abrir o abstract. Olha esse exemplo aqui. Era um dos resultados da busca. Catheter ablation in adult congenital heart disease on uninterrupted anticoagulation. Is it safe? Então, só pelo título, eu sei que é uma população que está fazendo ablação de FA. Na verdade, ele não falou fibrilação atrial, mas ele falou ablação de catéter. Parece que é uma população específica, que é congenital heart disease, cardiopatia congênita, mas atenção, pode ser ainda que é a minha população de interesse, porque eu quero FA fazendo ablação por catéter. Não tem nenhum problema se é adultos com cardiopatia congênita que têm FA e estão fazendo ablação por catéter. Lembra desse conceito? É o mesmo exemplo que eu dei em outras aulas passadas. Olha, eu quero pacientes com insuficiência cardíaca e uso de inibidores de SGLT2. Ah, mas eu tenho esse estudo aqui que os pacientes são diabéticos e têm insuficiência cardíaca e usam inibidor de SGLT2. Maravilha! Porque tem as características da população que eu preciso. São pacientes com insuficiência cardíaca e usam inibidores de SGLT2. Ah, mas eles também têm diabetes, mas não importa, a não ser que diabetes seja um critério de exclusão da minha meta-análise. Aqui é a mesma coisa, eu quero quem? FA fazendo ablação de catéter. Ah, mas eles têm uma característica a mais, eles têm cardiopatia congênita. Não tem problema, a não ser que cardiopatia congênita fosse um critério de exclusão. Isso aí você teria que ter pré-definido isso aí. Tudo bem? Aí olha lá, olha os métodos aqui, olha. O objetivo desse estudo foi comparar a ablação por catéter em pacientes com anticoagulação oral ininterrupta, Ele já falou que é para fibrilação atrial ou TAC atrial, e em pacientes com antagonista da vitamina K ou NOAC de forma ininterrupta. Opa, então parece realmente que é o que eu quero. Parece que tem ablação de FA aqui nesse estudo. Parece que a anticoagulação com NOAC é um grupo. Anticoagulação ininterrupta, com NOAC e anticoagulação ininterrupta com varfarina é o grupo controle. Parece que tem tudo que eu preciso. E aí talvez tenha uns desfechos de interesse e tal. Você nunca, atenção para o que eu vou falar, você nunca vai eliminar só pelo título e abstract, só nessa fase, porque não tem o seu desfecho de interesse no abstract. Se a população é o que você quer, a intervenção é o que você quer, o controle é o que você quer, você obrigatoriamente tem que trazer esse estudo para ler na íntegra. Porque pode ser que quando você lê na íntegra, no abstract não tem o desfecho que você quer, mas no texto tem, na figura tem, no apêndice tem, na tabela tem. Então é importante você entender isso. Você não exclui nenhum estudo porque não tem desfecho, se for só esse o motivo para excluir, baseado no abstract apenas. Então nesse caso é um estudo que eu não sei exatamente se vai entrar ou não. Mas pode ser que entre. Pode ser que tenha desfechos nos pacientes só com fibrilação atrial. Porque ele falou que ele misturou a população com FA e TAC atrial. Eu não quero TAC atrial. Eu quero só FA. Mas eu só vou descobrir lendo o paper na íntegra se ele me deu desfecho só dos pacientes com FA. Então, sempre que houver a dúvida, esse estudo não está eliminado ainda. Estou na dúvida. Vou incluir ou não vou? Só pelo abstract? Só tem um jeito de descobrir. Baixa esse arquivo, salva ele numa pasta e esse aqui está selecionado para a próxima fase, que é a fase do ler na íntegra.
Tudo bem? Olha o outro exemplo aqui, estava no resultado da nossa estratégia de busca. Anticoagulação ininterrupta com dabigatrana, comparado com varfarina, também ininterrupto, em pacientes com ablação de FA. Exatamente o que eu quero. Eu sei que esse estudo aqui vai ser incluído só pelo título e pelo abstract. Então está selecionado para ler na íntegra. Tudo bem? Então o próximo passo, você escolheu esses dois estudos que eu apresentei. O último estudo foi o estudo do Calkins, no New England. O estudo anterior foi o estudo do Forshner, que é o do Congenital Heart Disease. Então esses dois e os demais, eu vou selecionar eles para ler na íntegra. Porque eu ainda estou em dúvida se vão ser inclusos ou não, ou eu já tenho quase certeza. Então se eu não eliminei pelo abstract, não eliminei pelo título, ele passou para a próxima fase, que é a fase de ler os estudos na íntegra. E o que você vai fazer? Onde você vai salvar esses artigos? Depende. É preferência pessoal isso aqui. Você pode salvar em uma pasta no seu computador para ler depois. Depois que você termina a seleção dos artigos para ler na íntegra, é que você começa a ler os artigos na íntegra. Pelo menos é a maneira como eu recomendo que você faça. Ou então você pode salvar nas próprias plataformas de busca, no próprio PubMed, você pode ir selecionando. Depois eu quero ler esse artigo, depois eu quero ler esse aqui. Aí você pode ir marcando eles lá. Eu gosto de ter no meu computador ali, fica mais fácil já abrir o PDF depois. Ou então você pode fazer esse processo pelo próprio gerenciador de referências. Então vou explicar essas duas últimas maneiras aqui para você. A maneira mais simples é a que eu faço, né? Lembrando do meu desejo sempre de simplificar o processo, né? Eu expliquei para vocês isso na estratégia de busca, em várias outras partes do curso eu falei, né? Publique, mas não complique, deixe bem simples todo o processo. Então eu vou selecionando para ler na íntegra e vou salvando a pasta do meu computador. Aí você fala assim, Anderson, peraí, quem está ligado se atentou a um problema aqui. A gente desduplicou, mas agora você está vindo no PubMed, depois você vai vir no Embase. Quer dizer que você vai repetir esse processo para artigos duplicados. Se ligaram nesse detalhe aqui? Eu vou falar sobre isso agora, tá bom? Então vamos terminar isso aqui primeiro, que é sobre escolher artigos para ler na íntegra. Então olha aqui, você pode ir salvando na sua pasta local, ou você pode aqui no PubMed, se você fazer o login, criar uma conta gratuita, você dentro da sua conta você salva buscas, salva resultados de buscas e pode salvar artigos para ler depois. Então você poderia fazer isso aqui no próprio PubMed. Não sei se o Embase dá para fazer isso, mas provavelmente sim. Ou pelo próprio Zotero, olha aqui o que você pode fazer. No Zotero, você tem uma vantagem de fazer isso aqui por lá, que é justamente o parênteses que eu acabei de abrir e não completei. Vou completar ele aqui agora. Depois que você desduplicou tudo, lembra disso aqui no Zotero? A gente foi aqui em Duplicate Items, clicou Merge, 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 Merge um monte de vezes, até a gente enxugar a lista e desduplicar tudo. Se você for agora em My Library, você vai ter todos os artigos ali desduplicados. Porque não existe mais duplicados depois que você já desduplicou tudo. O que você pode fazer agora em My Library, você pode ver o título e o abstract por aqui. Aí você não está olhando duplicado no PubMed, no Embase e assim por diante. Porque você aproveitou a própria plataforma do Zotero, que já desduplicou para você, e agora você tem, por exemplo, 1000 referências que não estão duplicadas lá no My Library. Aí você vem aqui um por um, cada abstract e tal, olha o título, olha o abstract, vê se faz sentido para você. Se você quiser ler esse artigo na íntegra, o que você pode fazer é criar uma pasta nova que se chama Ler na íntegra. E aí você vai arrastando essa referência para essa pasta nova. Então você poderia, no final do processo, ter lá 15 estudos lá na sua pasta Ler na íntegra, por exemplo, que são estudos que você talvez vá incluir, certo? Então esse é o processo. Se você fizer a desduplicação pelo Excel, por exemplo, é algo que eu discuto lá nessa aula separada, a desduplicação pelo Excel, ela vai te dar o número de desduplicados, que você precisa disso, o número de artigos duplicados que você desduplicou, só porque você vai ter que voltar no PubMed, voltar no Embase, voltar na Cochrane e fazer esse processo lá de triagem, ver quais que eu vou selecionar para ler na íntegra ou não. Eu falo mais sobre isso no vídeo do Excel, mas eu queria deixar claro esse conceito aqui, que no Zotero ele tem essa vantagem adicional, que você pode ver o próprio abstract por aqui.
E aí você já pode ir selecionando os artigos para ler na íntegra pelo Zotero, sem ter que ir no PubMed novamente. Para a gente finalizar essa aula, o último passo é a escolha final dos estudos. Essa escolha final, ela depende dos critérios de inclusão e exclusão, né? A gente já falou sobre isso várias vezes, incluindo lá no começo da aula. Então, né, agora o que a gente vai fazer? Pegar essa pasta, seja no Zotero, no seu arquivo pessoal, no seu computador, e a gente tem lá 15, 20, 10 artigos para ler na íntegra. O que você vai fazer? Ler na íntegra. E aí você vai olhar métodos, resultados, apêndice, para ver de fato se inclui, se preenche os seus critérios de inclusão, se não tem nenhum dos seus critérios de exclusão. Então você vai basicamente nesse momento incluir os artigos que preenchem todos os seus critérios de inclusão. E eles têm que ter pelo menos um desfecho de interesse. É importante demais esse último aspecto. Tome muito cuidado ao eliminar um estudo, porque ele não tem só o seu desfecho de interesse. Ele tem a população, é o que eu quero, a intervenção, o controle, parece tudo perfeito, mas não tem o desfecho que eu quero. Olha, tome muito cuidado. Muito provavelmente, não sempre, claro, mas muito provavelmente você não procurou o suficiente ainda. Provavelmente esse desfecho está escondido que você quer. Porque você está fazendo uma meta-análise de um desfecho que é importante. Você não ia fazer uma meta-análise de um desfecho que ninguém está nem aí para isso. Por que eles não te deram esse desfecho? Eles provavelmente colocaram no apêndice, em uma figura, em uma tabela, escondido no texto. É o seu papel. Ler o artigo na íntegra significa na íntegra. Ler tudo, ler apêndice, ver onde está o desfecho que você precisa. Não só o desfecho, mas você tem que fazer esse julgamento. A população é a que eu quero? A intervenção é a que eu quero? O controle é a que eu quero? Se você quer só uma subpopulação de um estudo, por exemplo, o exemplo que eu falei antes, você está olhando o estudo isquímia, mas você quer só em doença renal crônica. Você só quer pacientes com doença renal crônica, né? Eu sei que eu estou fazendo um exemplo aqui que não se aplica na realidade para o pessoal da cardio aí, porque eu sei que tem um estudo isquímia só em doença renal crônica, que é um estudo separado e tal. Estou só trazendo um exemplo aqui para vocês. Suponhamos que dentro desse estudo isquímia, você quer olhar só um subgrupo, tá? Você quer olhar só um subgrupo, aí, seja doença renal crônica, por exemplo, aí o que você tem que fazer é procurar os desfechos desse subgrupo de forma separada. Às vezes está em uma publicação totalmente independente, às vezes está no apêndice, às vezes está na discussão. Essa parte aqui é trabalhosa, você ler os artigos na íntegra e procurar os dados que você quer. Você não pode deixar jogar fora estudo, deixar passar desfechos, simplesmente porque você não procurou o suficiente. Não pode, hein? Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso aqui é um erro mais amador, digamos assim, que eu vejo muita gente no começo cometer. Inclusive eu já errei dessa maneira. Você não pode deixar passar o desfecho que você quer só porque ele está escondido, está no texto, está numa tabela, está numa figura. Essa parte final aqui, olha, é importante que a gente olhe também, a gente documente entre os artigos que a gente escolheu para ler na íntegra e não preencher os nossos critérios, é importante a gente documentar por que cada um não preencheu. Porque você vai ficar voltando nessa questão depois. Uma outra pessoa, de repente, daqui a 2 semanas, vai falar: você está fazendo essa meta-análise, talvez é um coautor, talvez é o seu senior author. Ele vai falar assim: mas cadê o estudo de fulano? O estudo do Silva tinha que estar na sua meta-análise, por que você não incluiu o estudo do Silva? Aí você tem que abrir o estudo do Silva, pensar de novo, buscar. Então você não quer fazer isso, você não quer ficar repetindo o trabalho. Então, quando você tem uma pasta de artigos para ler na íntegra, né, na fase de abstract e título, não. Você não precisa ficar documentando por que você excluiu pelo título. Você excluiu pelo título porque não tinha nada a ver com o que você quer. Agora, quando você selecionou para ler na íntegra e não trouxe para dentro da sua meta-análise porque o grupo intervenção tinha uma dose diferente da dose que você quer, aí você tem que documentar por que você excluiu esse estudo em particular. Ele estava na sua pasta de ler na íntegra. Você pensou que talvez ele preencheria critério de inclusão, mas não preencheu. Documente por quê. E aí lá no nosso drive da publicação tem um Excel onde eu dou como exemplo para vocês fazerem esse processo. É um Excel, fique à vontade para criar o seu próprio, não tem nenhum segredo nisso aqui. No Excel lá tem tipo assim, qual que é o estudo, né? Eu sempre documento o estudo com
primeiro autor, sobrenome do primeiro autor e ano de publicação. Aí eu coloquei aqui qual revista foi publicado, e aí olha, nesse caso específico, que é um caso hipotético, eu fui listando aqui as razões para a exclusão. Eu queria pacientes que tinham segmento no mínimo de 3 meses. Por exemplo, esse estudo aqui não tinha 3 meses, só tinha segmento intra-hospitalar, desfechos de quem estava internado. Não é o que eu quero, está excluído. Mas eu documentei por que eu excluí. Esse aqui, olha, não tinha nenhum desfecho de interesse, aquilo que eu falei, tem que tomar cuidado. Será se ele não tinha mesmo nenhum desfecho de interesse ou foi vacilo meu que não procurei bem? Talvez outra pessoa fazendo a busca ache esses desfechos e fala para mim, não é que não tinha desfecho de interesse, Anderson, é que você não procurou o suficiente, preguiçoso, tá certo? Então, nesse caso, é bom você documentar, porque você e outra pessoa, fazendo essa busca de forma independente, vão depois ver quantos artigos cada um incluiu. Se houver uma discordância, eu incluí o Bittner. Aí você fala, eu não incluí o Bittner. Peraí, quem que tá certo? Chama uma terceira pessoa e bate um papo. E é importante quem excluiu falar por que excluiu. Já está tudo documentado aqui. Então isso aqui está lá no Drive da publicação para vocês. Tem um link lá na nossa comunidade do LinkedIn, tá certo? Aproveitando para chamar você para a comunidade. Se você chegou até a aula 6 do Intensivo de Metas e não está na comunidade do LinkedIn, você perdeu muitas discussões lá. Mas justamente por isso a gente tem a comunidade, porque é uma plataforma que você sempre pode voltar, ver discussões prévias. Os tópicos estão divididos lá por cada aula, então você pode ver a discussão da aula 5, por exemplo, lá no grupo do LinkedIn. E aí, pessoal, finalizando essa aula, a gente vai então montar agora a nossa figura 1. Olha aqui, também está no Drive da publicação como fazer a figura 1. Está lá o modelo para você no PowerPoint, facinho, só precisa mudar para a sua própria ideia e colocar os seus próprios números. Olha que legal, está lá no Drive da publicação. Então vamos entender a figura 1. Número de resultados em cada plataforma de busca. Muito fácil de entender. Procurei no PubMed, achei 580. No Scopus, 1244. Na Cochrane, 170. Total, 1994. Aí você desduplicou, é o próximo passo. Coloca o número de duplicados aqui. Coloca o número de duplicados. Esse aqui, excluído pelo título e abstract, fala, Anderson, tem que ficar contando, cara. Você tá maluco? Contando quantos eu fui excluindo? Não, não tem. O que você vai fazer é simples. Você tem um número de artigos na sua pasta Ler na íntegra. Você tem o número de artigos total que você buscou através de cada plataforma. Você tem o número de duplicados. Esse é importante. Eu expliquei como. Tem no vídeo do Excel e expliquei como conseguir esse número no Zotero. Aí você tem subtrai o número total dos excluídos por duplicados e dos que você vai ler na íntegra, todo o restante você excluiu como? Só tem um outro jeito desses estudos serem duplicados, serem excluídos. Eles foram excluídos baseado no título ou no abstract. Então esse número aqui é uma subtração desse número, tirando esse e tirando esse. Depois do artigo que você leu na íntegra, nesse caso tinha 41, a gente vai documentar por que a gente excluiu entre esses 41, aquilo que eu acabei de falar no slide anterior. Só que você não vai colocar razão por razão, não vai ter uma razão para cada estudo, você vai agrupar. Né? Nesse caso aqui, olha, segmento foi menos de 3 meses, eu queria 3 meses, não serve para mim o segmento intra-hospitalar. Não tinha o antiagregante plaquetário do meu interesse. Não tinha, eu queria duplo contra único antiagregante plaquetário, por exemplo. Não tinha desfecho de interesse, eu falei que é raro, mas acontece. Tinha 4 lá que foram excluídos porque não tinham desfecho de interesse. Ou qualquer outro motivo, foram 2. Então tem que agrupar. As categorias para excluir em cada ideia vai depender da sua ideia. Às vezes é porque não tem segmento suficiente, às vezes é porque não era randomizado, você queria só randomizado. Então depende da sua ideia, da sua pergunta Picot, para você saber como você vai excluir, como você vai categorizar os motivos para excluir artigos que já tinham sido selecionados para ler na íntegra. E aí, por fim, você tem lá 20 resultados que foram incluídos, 20 publicações, 10, 15, 12, 7, 3. Então esse aqui é o processo de fazer a figura 1. Está lá no Drive da publicação isso aqui.
Para a gente finalizar a aula, você agora vai sentar com o colega que foi fazer de forma independente e vai ver, olha, eu trouxe 12 aqui para nossa meta-análise, mostra a sua figura 1, o outro fala, olha, eu também trouxe 12, então deu certo, são os mesmos 12, maravilha. Se houver uma discrepância nesses números aqui em cima, duplicados, o meu está 522, o meu está 527, isso aí é irrelevante, né? Você não precisa concordar em tudo aqui. Nem aqui você precisa concordar no final, nos números de estudos que de fato foram incluídos. De fato foram incluídos, tem que ser os mesmos, tem que ser o mesmo número. Tá? Se houver uma discrepância, você já sabe. Se houver uma discrepância, você senta os dois, chama a terceira pessoa e vai ver onde foi que houve uma discrepância nesse número aqui. Esse número aqui precisa ser o mesmo entre os dois revisores independentes. Então você vai conferir o resultado da busca entre os dois autores que fizeram a triagem dos estudos. Resumo da aula? Vamos lá? Aula 6, curso intensivo de metas, né? Se você gostou da aula, antes de fazer o resumo, vai lá no Instagram agora, pausa o vídeo rapidinho, vai no Instagram, manda uma mensagem, Anderson, acabei de terminar a aula 6, gostei pra caramba, ou ficou uma dúvida, manda a dúvida lá, sempre um prazer ouvir de vocês, tá certo? E aproveita e compartilha no Instagram, tira o print do slide só, claro, posta lá e fala @andersoncardoso.md, aula sensacional, curso intensivo de metas, tá bom demais, estou aprendendo, vou publicar, me ajuda aí, vou ficar muito grato pela sua colaboração. Vamos lá, pessoal, resumo dessa aula. Antes de começar a triagem, todos os passos anteriores têm que estar muito bem definidos. Definir critério de inclusão e exclusão, tudo isso tem que estar 100% alinhado. Escolha 2 ou 3 autores para fazerem a triagem. 2 é preferível. É trabalho excessivo e desnecessário fazer com 3. Defina os termos de busca, estratégia, como vão ser os operadores booleanos, aspas, tudo isso é definido antes pelos 2 autores. Eles vão fazer a mesma estratégia de busca nas mesmas plataformas. Aí depois faça a triagem. Primeiro desduplica no Excel, no Zotero, né? Lembrando que para desduplicar você exporta das plataformas, importa no gerenciador de referências e aí depois você elimina os duplicados. E por fim, triagem mesmo, né? Escolha os artigos para ler na íntegra e a escolha final dos artigos incluídos deve incluir a leitura na íntegra, ler apêndice, ler resultados, ler métodos, ler tudo quanto é lugar, figura, tabela, para ver se você tem os números que você precisa, tá certo? Muito obrigado pela participação de vocês, sempre um prazer estar aqui. Deixo o pedido aí mais uma vez para vocês compartilharem o intensivo de metas e a gente se vê aí na aula prática desse tema. Não esqueça de fazer o exercício de forma independente e vir na aula prática, ao vivo, debater, trocar uma ideia, manifestar sua dúvida, escutar a dúvida dos colegas. Monitoria depois de aula ao vivo ou durante a semana com os monitores é um processo fundamental do aprendizado aqui no Intensivo de Metas. Primordial, primordial. Tá certo? Não perca essa oportunidade. Te vejo na monitoria, te vejo na aula prática. Um grande abraço. Tchau, tchau.